vamos fazer em forma de rodada aqui, depois a gente vai fazendo roda viva. Primeiro Eu, começa comigo. eu Os só uma mais coisinha, feios, quando eu fechei a Paulista ali, os sindicalistas ficaram chorando. Eu respondi para eles, vocês vão chorar lá na Praça Roosevelt. A Paulista é nossa. Paulista, nossa, Mário no Brioco. Ô, Kogo, eu vou começar pelos mais feios, em tempo de misoginia, né? A gente deixa os mais bonitos para depois, aí a Fernanda e a Aline aqui. Começa comigo, Marcelo, Fernanda e a Aline por um. Cogão, antes de mais nada, Cogão, você foi lá aguentar aquele mala do cestário, pelo amor de Deus, cara. Primeiramente, parabéns. Eu acho que um dos grandes méritos que você tem foi essa paciência que você tem, puta, que parola. Mas a pergunta não é sobre isso, não. Só queria deixar essa registro. Povo, vamos lá. Os indecisos, povo. Eu queria falar com os indecisos um pouquinho. Queria que você falasse, na verdade, com os indecisos. Nós temos um cenário apenas no Brasil atualmente. Nós temos o Lula ou o Flávio. Tudo bem, né? Existem outros candidatos, existe aí o Zema, a Grafa do Caiado, enfim, existem essas coisas aí que faz parte da democracia. Porém, povos, efetivamente, para tirar o Lula, nós temos apenas o Flávio. Não tem como falar que não. Agora, eu queria já jogar essa bombinha no seu colo de cara, porque eu sei que você não foge, você não tem papo na língua, povos, e você fala o que tem que falar. Galerinha indecisa, povos. Galerinha da terceira via, a galerinha que não. Ai, antigamente a galerinha não votava no Bolsonaro. Eu já digo, viu, povos, não tem problema em dizer, eu não sou bolsonarista. Eu voto no Bolsonaro, votei no Bolsonaro várias vezes, voto no Flávio, mas, assim, não me encaixa. Então, eu fico muito à vontade de perguntar isso, porque não tem outra opção, não tem. Antigamente, povos, o pessoal falava assim, eu não vou votar no Jair porque o Jair fala mastigando de boca aberta. Eu não vou votar no Jair porque o Jair fala palavrão. Eu não vou... É um absurdo, cara, é absurdo. E agora, o negócio tá tendo, eu não vou votar no Flávio porque ele faz dancinha. Eu não vou votar no Flávio porque sei lá o quê. Porque, ô, Cogos, a galera não tá se dando conta, Cogos. E aí eu queria falar com você. O que você teria para falar para essa galera? Porque ela não tá se dando conta do que tá em jogo. Olha, Will, as pessoas precisam entender o que nós estamos decidindo e por que que nós estamos decidindo. Se você perguntar para mim qual é a minha filosofia política, eu não vou falar bolsonarismo, eu vou falar libertarianismo. E aí, exatamente por prezar a liberdade e por ter os pés na realidade e saber que agora em 2026 o cenário vai ser ou Lula ou Bolsonaro, eu vou dizer, nós temos a obrigação moral de evitar o Lula, e a única forma concreta, viável, factível de fazer isso no curto prazo é votando no Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque, vamos lá, é parte da nossa liberdade política criticar governos. Eu, como libertário, sempre critico governos. Eu critiquei muitas decisões do Jair Bolsonaro, um homem que eu admiro, um homem honesto, bem intencionado, que cometeu erros. Eu critiquei muitos desses erros. Critiquei a nomeação da Damares, critiquei colocar militares melancias em cargos estratégicos, critiquei algumas decisões econômicas do Paulo Guedes, mas isso faz parte da liberdade pública. Agora, quando você critica os desmandos abusivos do STF, critica o Lula, o que acontece? Perseguição política. O Lula tinha parte com ditadores comunistas e nós fomos proibidos de expor essa verdade nas eleições de 2022. Ou seja, o Lula é um tipo de governante ditador totalitário que impede a crítica, impede a verdade de vir à tona. Então, se nós queremos continuar tendo a liberdade de criticar governos, é preciso tirar o Lula. Ah, mas o Flávio fez isso, o Flávio fez aquilo. Ok? Se você quiser criticar o governo, tire o Lula. Aí você vai poder falar mal do Flávio à vontade, porque ele não vai te prender 17 anos de cadeia na papuda por escrever numa estátua. Então, as pessoas precisam ter senso de proporção. Aí não adianta a pessoa confundir eleição presidencial com escolha de marido. Eu me lembro que a minha fisioterapeuta falou assim, ai, o Jair Bolsonaro lá em 2022, ele é muito grosseiro, ele fala palavrão. Aí eu falei, Angelita, você vai casar com ele? Você está escolhendo marido? Ou você está impedindo um corrupto, um comunista, um sujeito que defende narcotraficantes de chegar ao poder? Esse é o ponto. Aí o pessoal às vezes fala assim, ai, mas ele cometeu tal ato que eu considero imoral. Não é nem crime, mas eu acho que ele deveria ter sido mais virtuoso.
Aí eu respondo o seguinte, olha, se nós estivéssemos num processo de canonização do Flávio Bolsonaro, eu ia falar, não, o Flávio ele não merece ser canonizado pela igreja por causa disso. Só que isso não é um processo de canonização. Isso é uma eleição presidencial, onde nós temos o dever moral de evitar o Lula. E as pessoas ficam buscando o candidato. E no que elas buscam o candidato perfeito e decidem não votar, elas estão favorecendo o Lula. Por quê? Porque é claro que essas pessoas não vão votar no Lula. Então, quando alguém resolve fazer esse desserviço de convencer pessoas que buscam um candidato perfeito a não votar, é o voto do Flávio que está sendo perdido. O pessoal que aceita suborno eleitoral continua votando no Lula. Os narcotraficantes continuam votando no Lula. As pessoas extremamente burras, a ponto de votar na esquerda, a ponto de aceitar as falsas promessas de picanha com uma gordurinha passada na farinha, vão continuar votando no Lula. Nós temos que convencer essas pessoas que buscam uma moralização do país a evitar a total degradação representada pelo Lula. Nós temos o dever moral de pensar nas pessoas que estão sofrendo horrores por causa do governo Lula, começando pelos presos, passando pelo cidadão pobre, trabalhador que não consegue alimentar sua família por causa da inflação, dos juros, das regulações que destroem as pequenas empresas, das sanções econômicas, que não são culpa do Trump, não. São culpa das violações de direitos humanos que motivaram o Trump a impor essas sanções. Nós temos que salvar o futuro do país dessa política externa inconsequente do Lula que apoia terrorismo, apoia Hamas, né? Impede que o PCC e o Comando Vermelho sejam classificados como terroristas. Ou seja, o Brasil não tem futuro na mão do Lula, nem econômico, nem moral, nem cultural, nem de segurança básica. E aí o pessoal vem falar do Flávio. Eu sempre dou o seguinte exemplo, imagina que você tem que escolher o diretor de uma escola. Primeiro candidato é um sujeito que desvia a verba da merenda. E o segundo é um abusador de criança. Não adianta falar, mas você vai apoiar um ladrão de merenda. Se for contra um abusador de criança, eu vou apoiar um ladrão de merenda por motivos morais. E o ladrão de merenda vai ser vice do Lula, né?